Seja muito bem-vindo ao canal Sinfonia Cósmica, harmonizando saberes, explorando o infinito. Dando continuidade ao audiobook Mude Seu Futuro através das aberturas temporais, no áudio de hoje falaremos sobre falsos deuses. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, desta forma estará contribuindo para que os conhecimentos aqui difundidos alcancem cada vez mais pessoas. 4.000 anos antes de Jesus Cristo, na época dos Sumérios, uma abertura do tempo facilitou a passagem de falsos deuses. Após 1000 anos de proezas, esses imortais encontraram a morte e nos deixaram, como testamentos, mensagens escritas, gravadas em muitos monumentos e tumbas. A humanidade estava brutalmente saindo, da Idade da Pedra, para entrar numa era de conhecimentos extraordinários, tanto na matemática, quanto na arquitetura, na astronomia, na agronomia e nas técnicas de irrigação. Uma sabedoria surpreendente acabava de transformar os primatas que éramos em macacos sábios. As gerações seguintes viveram seu tempo utilizando os resquícios de um conhecimento perdido. O melhor exemplo desta situação foi o Egito dos faraós, que já ignorava as leis universais, que ele tinha desviadas dos seus objetivos originais. Sabemos, atualmente, que a erosão da esfinge tem sido a consequência de um clima pluvial. Na realidade, esse monumento antecedeu cerca de 10.000 anos à época dos faraós, o que nos leva a supor que o caos registrado nos 10.500 anos antes da nossa era demoliu uma civilização importante, fonte de grandes tradições. Sem dúvida, a da Atlântida. Atlas, o deus violento da mitologia grega, participou da luta dos gigantes contra os deuses. Em punição, Zeus, deus do Olimpo, lhe fez sustentar as 12 colunas do mundo. Sem a consideração do princípio do desdobramento, é difícil decifrar as mensagens deixadas por esta civilização. Após o caos, a noite dos tempos nos traz o vento do esquecimento. Atualmente é certo que futuros mortais têm conduzido o nosso planeta no caos destrutivo, que Platão conservou gravado na sua memória, quando nos falava da ocorrência de uma catastrófica invasão, incriminando os deuses pela mesma. Ele afirmava, quando o divino começou a se debilitar por se misturar de maneira contínua com o mortal, eles caíram então na degeneração. Zeus reuniu todos os deuses na sua mais nobre morada, que se encontra no centro do universo, com a visão para tudo o que participa no devir. E depois de ter reunido todos, ele disse: na realidade, nunca saberemos o que Platão quis fazer dizer a Crítias, pois o texto assim termina. Não se tratava de enfrentar uma situação grave, para reunir os deuses, aonde se constroem os futuros? Não devia ser experimentado um novo vir a ser dentro de uma abertura temporal, no centro do universo? Uma experimentação instantânea como esta podia destruir todo o planeta. Foi assim que a quase totalidade, 97%, dos mamíferos superiores desapareceram do hemisfério norte. Como será o caos no final do ciclo, dentro de alguns anos? Com a consciência de que ainda é possível acalmar o planeta, convém iniciar esta tarefa desde agora. Mais próximo de nossos tempos, o dilúvio parece ser o resultado de outro confronto entre os deuses do passado e os do futuro, no nosso presente terrestre. A este respeito, escrituras originais incontestáveis, as tábuas de argila dos Sumérios são testemunhos formais. Esse povo distinguia dois tipos de deuses, Enlil sentado sobre o seu sublime trono diante de quem os deuses da terra se inclinam aterrorizados e os deuses do céu se humilham. Os deuses do Olimpo bem poderiam corresponder a essa hierarquia divina. A Odisseia nos oferece curiosas histórias de titãs, de gigantes e de cíclopes. Não seria isso uma mestiçagem pouco ordinária com deuses que, certamente, não eram espíritos puros nem aparições mais ou menos fantasmagóricas? Já com relação ao livro de Gênesis, ele fala de cruzamentos bem carnais, enquanto os homens tornaram-se numerosos, os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram desejáveis. Com eles, elas tiveram crianças que são os heróis, esses homens famosos dos tempos antigos. E o mistério dos OVNIs. Atualmente, nós preferimos falar de extraterrestres, de raptos e de experiências genéticas. Por que não falar de cruzamentos já organizados a lures, de forma mais acelerada do que na Terra? Dentro de alguns anos, nós seremos capazes de perceber o que ainda nos é imperceptível nas aberturas temporais.
Antes disso, os diversos testemunhos com relação aos objetos voadores não identificados ou deficientemente identificados pelas nossas percepções do tempo presente seguirão sendo obscuras. Entretanto, já existem muitos fatos que nos mostram a diferenciação do tempo. Como o caso de um capitão chileno, bem barbeado, que fazia uma inspeção com sua companhia, quando, repentinamente, apareceu no céu um objeto luminoso. Quando o mesmo desapareceu, o capitão não estava mais no seu lugar. Este episódio foi tão estudado, a ponto de se tornar incontestável. O que foi mais espantoso é que, 10 minutos depois, o objeto voador retornou e o capitão reapareceu, diante dos olhos perplexos dos seus subordinados, afirmando que havia partido há 5 dias. Não somente o seu relógio provava a sua afirmação, como também o crescimento da sua barba dele estava 5 dias mais velho do que os seus subordinados. Não podemos concluir, então que, sem saber, ele utilizou uma propriedade física do tempo? Esta consideração poderia eliminar muitas controvérsias. Um insaciável parasitismo e governos ávidos de novas técnicas militares só podem facilitar uma futura perigosa invasão. A curiosidade nos atrai perante fenômenos e informações que, equivocadamente, consideramos paranormais. A compreensão de que não existe mistério, mas a atuação de uma lei rigorosa, poderia evitar a atualização em nosso mundo de proibitivos e caóticos futuros. O problema consiste, portanto, em compreender a nossa responsabilidade em relação às doenças e os abalos planetários que, de maneira surpreendente, começam a nos perturbar. Nós abrimos a porta de futuros catastróficos. Trata-se de fechá-la, antes de um massacre definitivo. Continue a sua jornada em busca do conhecimento, estude com paixão, pratique com dedicação e acredite na força infinita que reside dentro de você. Lembre-se, seus sonhos estão mais próximos do que você imagina, e cada passo que você dá os torna ainda mais acessíveis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber atualizações sobre novos vídeos repletos de insights e inspiração. Compartilhe essa experiência enriquecedora com amigos e familiares, e juntos vamos espalhar a luz do saber. Gratidão por sua presença.